Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você acompanha uma reportagem sobre a Pastoral da Moradia da Paróquia Santo Inácio de Loyola e vai ver também o primeiro episódio da série do mês de setembro sobre a Palavra de Deus. Quero convidar você que nos assiste neste momento a enviar uma mensagem para o WhatsApp 991749290 com a frase "Eu creio em Deus Pai", durante este programa para concorrer a um brinde. Começa agora o nosso encontro semanal. No quadro Arquidiocese em Movimento, você vai conhecer o trabalho missionário da Paróquia Santo Inácio de Loyola do Conjunto Riviera, em Goiânia. A Pastoral da Moradia atua na comunidade há 16 anos e no último final de semana construiu a casa de número 176. Veja a reportagem de Gabriela Rodrigues. A Pastoral da Moradia Casas para Jesus, da Paróquia Santo Inácio de Loyola, promove a integração da comunidade por meio de mutirões e tem como objetivo atender as famílias de baixa renda, que não possuem condições de construir uma moradia digna. Atualmente, a pastoral conta com aproximadamente 70 voluntários, que atuam na construção das casas. A estrutura básica somos nós, membros da pastoral. Ou seja, esses homens que têm um amor, um coração gigantesco, um coração solidário, né, de realmente fazer o bem, né, praticar a fraternidade, né? A Pastoral da Moradia é organizada em etapas. A primeira é a triagem. As famílias fazem o cadastro na Paróquia Santo Inácio de Loyola e espera a visita da pastoral. A última etapa é a entrega da chave para a família beneficiada durante a missa, como explica o coordenador da pastoral, Jerônimo Luiz Gonçalves. Depois da triagem que a gente aprova, a gente vem a pessoa que fez a triagem, vem mais o pedreiro, para ver a situação do lote, se é muito escorrido, para o fundo, para frente, se é plano, porque a gente precisa saber quantos caminhões de areia, de terra, aliás, precisa para fazer o alicerce. Aí depois dessa fase aí a gente vem num sábado, vem de 15 a 20 homens e faz o alicerce. No outro sábado seguinte a gente vem e faz o mutirão maior, que é o de hoje, que a gente levanta as paredes e deixa a casa coberta. Posteriormente, na outra semana seguinte, nós pagamos um pedreiro da pastoral para fazer a parte do acabamento. A Pastoral da Moradia é um projeto social sem fins lucrativos, que surgiu em 2002 na Paróquia Santo Inácio de Loyola após um encontro de casais. Hoje, os voluntários constroem a casa de número 176, que vai beneficiar a família da Brenda Ferreira Lima. Nossa, é tudo, né? Porque a gente nem sabia como que a gente ia fazer para construir aqui e de repente veio uma colega da gente, falou a respeito, né? E a gente fez o cadastro e não foi nem 2 meses. Aí já veio, então, a realização de um sonho, né, pra gente. Em toda construção existem diferentes funções: carregar tijolos, peneirar a areia, fazer a massa de cimento, mas na pastoral os voluntários também são diversificados. Entre os colaboradores tem professor, jogador de futebol e também um procurador da República, membro da Justiça Federal. Essa é a profissão do Rafael Perricê, natural do Rio de Janeiro, que nos fala sobre sua experiência pessoal de ser um voluntário. O trabalho é extremamente gratificante, em 2 vertentes. Primeiro, nós podemos nos sentir úteis. Acalenta o coração a gente poder, no final do dia, olhar para a pessoa e pensar se a pessoa não tinha uma casa hoje de manhã e agora tem uma casa. A gente vê o resultado concreto do nosso trabalho, é muito gratificante para o coração. E, por outro lado, é muito bom para a nossa vida pessoal também. Às vezes a gente acha que a gente tem problema, assim, olha, a vida está difícil, a gente olha para essas pessoas tão necessitadas e fala assim, não, a minha vida não está difícil. É muito bom trazer uma comparação positiva, a gente poder olhar, olha quanta coisa boa eu tenho, e a gente sai daqui com a alma renovada. É muito acalentador para o coração. Acho que essa é a expressão mais real do que eu sinto sendo parte da pastoral. Não importa a idade para fazer o bem. O estudante Danilo José é da Paróquia São João Batista, em Senador Canedo, e é membro da pastoral desde criança, e nos conta sobre seu trabalho na pastoral. Nossa, é muito bom ajudar quem não pode, né?
Já fui em casa que tem pessoa que morava debaixo de lona. Aí eu chegava assim, tinha gosto de trabalhar e ajudar. Para ajudar a Pastoral da Moradia, você pode procurar a Secretaria da Pastoral na Paróquia Santo Inácio de Loyola ou entrar em contato pelo número 3229-1332 ou pelo site www.pastoraldamoradia.com.br. Desde o terceiro milênio antes de Cristo, que a Bíblia foi sendo formada, a palavra de Deus. Deus ia falando aos patriarcas, aos profetas, e estas falas do Senhor eram registradas, primeiro oralmente, transmitida de geração em geração, transmitida de geração em geração. E depois posta por escritos. As comunidades escreviam o que sabiam para que nada se perdesse, tudo permanecesse. Porque Deus estava começando a história da salvação. E a história da salvação não aconteceu de um momento para outro. A história da salvação teve um antes, um hoje, um acontecimento, a realização e a história posterior, que é a vivência da fé até os nossos dias. Então, a preparação aconteceu até Jesus Cristo. Este é o Antigo Testamento, ou o Testamento primeiro, como se diz hoje, o Primeiro Testamento. Aí estão os patriarcas, Abraão e todos os outros, depois os profetas, depois os livros históricos da Bíblia, que contam a história do povo de Deus, até chegar em João Batista, que foi o último dos profetas e o primeiro profeta do Novo Testamento. Aí nasceu Jesus, o profeta por excelência. Jesus era homem e Deus. Não era mais Deus falando pelos homens, mas era Deus homem, o próprio Deus feito homem, que falava à humanidade. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Interceder, pedir em favor dos irmãos, é próprio de um coração que fez uma experiência com a misericórdia de Deus. Em Fátima, Nossa Senhora revelou aos pastorinhos a necessidade de rezar o terço todos os dias. Rezar o terço é aproximar-se da Mãe e, assim, aproximar-se de Deus. Rezemos sempre sem cessar, para que muitos se aproximem de Cristo, nosso Senhor, ouçam sua voz e respondam ao seu chamado. Assim, cada dia mais, a Igreja terá sacerdotes segundo o coração de Jesus. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida.
Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos a participação do Igor de Oliveira Neves, da Paróquia Universitária São João Evangelista. Padre, qual o significado do símbolo, essa corda que os padres amarram em volta da cintura na hora da celebração da missa? Obrigado, Igor, pela sua pergunta. Como você mesmo disse, o símbolo é o cordão que o sacerdote amarra na cintura por cima da túnica ou da alva, para a celebração litúrgica. Então, para começar a responder a sua pergunta, quero citar o livro do teólogo Jean Yves sobre o Apocalipse de João. Ele afirma que o coração, segundo a cultura hebraica, é o órgão da inteligência, do pensamento e da liberdade. Ele afirma também que os rins são os órgãos da paixão e do desejo. Partindo destas premissas, podemos recordar ainda dentro da cultura hebraica os soldados que se alistavam para a guerra. Como todos sabem, os rins têm uma função vital no nosso corpo e, ao mesmo tempo, uma grande fragilidade. Uma lesão nestes órgãos pode causar dor intensa e até mesmo a morte do indivíduo. Por isso, eles costumavam passar sobre os rins um cinto largo de couro que protegeria da vulnerabilidade. Era como uma espécie de armadura. Simbolicamente, os soldados, em tempo de guerra, se abstiam das práticas conjugais para dedicar-se inteiramente ao que era proposto, ou seja, neste caso, vencer a guerra. Baseado em todas estas informações, o sacerdote, a exemplo de Cristo casto, se propõe a dedicar a sua vida ao reino de Deus. Ao vestir a túnica, faz a seguinte oração: Revesti-me, Senhor, com a túnica da pureza e limpai o meu coração, para que, banhado no sangue do Cordeiro, mereça gozar as alegrias eternas. Depois, passando o símbolo sobre os rins, continua a oração: Cingi-me, Senhor, com o símbolo da pureza, e extingui nos meus rins o fogo da paixão, para que resida em mim a virtude da continência e da castidade. Portanto, mais do que um adorno litúrgico, o símbolo é para nós padres um sinal do compromisso com o reino de Deus, na vivência da pureza e da castidade sacerdotal. Faça também como o Igor de Oliveira. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Nesta semana visitamos a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que fica na cidade de Senador Canedo. A paróquia é administrada pelo padre Maximiliano Costa e está localizada no bairro mais antigo da cidade. A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora nasceu da igreja chamada Todos os Santos, que foi construída pelo padre Francisco Peclar. A igreja dedicada a Todos os Santos foi a primeira construída em Senador Canedo. O padre Peclar, ele tinha uma fazenda nas imediações aqui da igreja. Então o que ele fez? Ele loteou essa fazenda e foi vendendo com preços bem populares às pessoas mais carentes. Então a cidade nasce em torno da movimentação da estação ferroviária, que está aqui bem próximo, e também da movimentação da igreja, porque o primeiro bairro vem desta fazenda do padre chamado Jardim Todos os Santos, né, que é esse bairro onde nós estamos. Na cidade de Senador Canedo, que fica a 28 quilômetros da capital, a igreja matriz da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora foi construída no ano de 2009 por padre Amaury.
A matriz Nossa Senhora Auxiliadora possui 12 pastorais e cuida de 2 quase-paróquias e 3 comunidades. O pároco, Padre Maximiliano Costa, fala um pouco sobre a vida pastoral da paróquia. Há 6 meses assumi a paróquia como pároco e tenho trabalhado aqui com o povo de Deus em Senador Canedo. Então é uma paróquia muito viva, muito dinâmica, as pastorais bem inseridas, né, na vida pastoral, e a participação também, principalmente aos domingos, é bem vibrante. Aqui é uma igreja matriz, porque vem pessoas de várias regiões da cidade, e temos aí trabalhado com os nossos irmãos e irmãs, levando o Evangelho de Cristo, pregando a palavra, com a catequese, também com as diversas pastorais que nós temos aqui na paróquia, com o objetivo de caminharmos fazendo a vontade de Deus. Os paroquianos estão sempre a serviço da igreja. Eunice Maria Gonçalves é secretária da paróquia e colabora em algumas pastorais. É uma graça muito grande participar. Gosto muito, amo participar na igreja. Tudo que faço, assim, faço com muito amor, dedicação e carinho também, né? Porque é uma coisa que a gente faz para Deus, mas também serve para a nossa vida no dia a dia. O envolvimento e amor aos trabalhos pastorais também é passado de mãe para os filhos. Sou casada há 26 anos, tenho 2 filhos, o mais velho tem 26, tem a Raene, que também participa muito aqui, engajada na infância missionária, acólita, está com a Pastoral da Juventude, está muito engajada, está no Projeto África para o ano que vem, ela e mais 3 jovens. Estão aí na luta, fazendo lanche, vendendo lanche aqui de manhã, fazendo uma rifa, então estão bem empenhados nesse projeto. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. No quadro Arquidiocese Entrevista, você acompanha uma conversa com o padre Abraão Sambu, da Diocese de Bafatá, na Guiné-Bissau, sobre a Missão África. Padre, como é a realidade da Igreja Católica na África? A igreja lá, há uma boa colaboração entre as diferentes religiões. As principais religiões que nós temos lá são 3. A primeira é a religião tradicional, que outrora se chamava animista, e hoje em dia esse termo não é bem aceito na África. Então, eles acreditam nos espíritos. Para eles, os espíritos são os intermediários para chegar onde Deus verdadeiro. E esse na nossa terra, no nosso país, é a maioria.
é de 50%. E a segunda religião é uma religião muçulmana, ou maometana. Então, essa religião de 44%. E nós, cristãos, é a última, que é de 6%. Mas, como disse, que há uma boa colaboração, não há conflito entre nós. O que a missão proporciona para as pessoas na região? Quando eles forem lá, os missionários, encontram as crianças malnutridas, que não têm o peso normal. Quando uma pessoa nascer tem um peso normal, não tem. Então, o que os missionários fazem? Com ajuda de apoio, com ajuda daqui a colar, mesmo do Brasil também, e o que fazem? Constroem alguns centros para cuidar dessas crianças. Então, no entanto, a população pede para estar. Além de escola, também, as escolas, muitas crianças não têm acesso à escola. Como não têm acesso à escola, há alguns benfeitores de fora que ajudam e os missionários tentam fazer alguma coisa para a escola. Então, aí tem essa necessidade. No entanto, pedem a catequese, a presença dos missionários, não só para a evangelização, mas também para o social, que é evidente. Termos pessoas com uma certa capacidade intelectual por causa da escola, será uma coisa que ajuda a igreja. Qual é a importância da missão na África? A missão na África é muito importante. É muito importante porque não só o anúncio do Evangelho, como é o mandato de Cristo, lá na Galileia, ele disse, ir por todo o mundo e anunciar, eu estarei convosco até o fim, é Mateus 28, 18 a 20 e tal. Então, não só isso, mas também vendo a carência da população, a precariedade das coisas lá. Então, a igreja sente como vida ir ao encontro dessas pessoas para fazer com que essas pessoas saiam um dia dessa situação. Muito obrigada, Padre. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Na semana passada, demos início a uma reflexão sobre a temperança como virtude moral que modera a atração para o prazer sensível. Hoje, como desdobramento desta virtude, vamos tratar sobre a castidade, que tem por finalidade reprimir tudo o que há de desordenado nos prazeres que se refere à sexualidade. Esses prazeres têm o seu uso legítimo no matrimônio e têm como uma de suas finalidades a perpetuação da raça humana, colaborando com Deus na transmissão da vida. Fora do matrimônio, todo ato sexual é estritamente imoral. A castidade é chamada também de virtude angélica, porque aproxima o homem à realidade dos anjos, que são puros por natureza. É uma virtude austera, porque ninguém chega a praticá-la sem disciplinar e domar o próprio corpo e os sentidos por meio da mortificação. É uma virtude delicada que até as mais pequenas faltas voluntárias a pode macular. Por isso é uma virtude difícil, pois só podemos guardá-la com luta generosa e constante. Esta virtude tem muitos graus. O primeiro consiste em evitar consentir em qualquer pensamento, imaginação, sensação ou ação contrária a esta virtude. O segundo tende a afastar imediata e energicamente qualquer pensamento, imagem ou impressão que porventura possa ofuscar o brilho desta virtude. O terceiro grau, em geral, se adquire após longos esforços na prática do amor de Deus. Consiste em dominar a tal ponto os sentidos e pensamentos que, quando se tem por dever tratar questões relativas à castidade, se faz com tanta serenidade e paz como se tratasse de um outro assunto comum. E, por fim, há pessoas que, por privilégio especial, não experimentam nenhum movimento desordenado. Quando se trata da castidade, podemos também qualificá-la em duas espécies:
a castidade conjugal, que convém às pessoas legitimamente casadas, e a continência, que é própria das que não são. Sobre estes assuntos trataremos nos próximos programas. Setembro é o mês da Bíblia. A série deste mês vai ser dedicada a falar da Palavra de Deus. Acompanhe o primeiro episódio. O mês de setembro é dedicado à Bíblia. Nela estão contidos os livros sagrados que foram escritos para transmitir a fé. Para ler a Bíblia é necessário entrar na realidade da época em que cada livro foi escrito. E nós devemos tentar, quando lemos a Bíblia, entrar um pouco na história da época em que cada livro foi escrito, para entender um pouco o ambiente, mas também reconhecer que a Bíblia é palavra de pessoas humanas. Deus também não mandou ninguém pegar uma caneta e falou do céu, escreve isso, certo? Deus revelou através da sua presença na vida das pessoas o que ele queria que fosse escrito, mas deixou as pessoas que escreveram usar o seu conhecimento linguístico. A Sagrada Escritura e a tradição contêm a doutrina revelada. São inúmeros os documentos que fazem parte da tradição da Igreja e que foram escritos para interpretar a vontade de Deus. Os documentos bíblicos se baseiam na tradição da Igreja, certo? Os documentos escritos no Antigo Testamento também, a maior parte se baseiam na tradição oral, que foi colocado finalmente por escrito. Os livros dos profetas foi quase a mesma coisa. Eles tinham discípulos que ouviram e passaram, e alguém finalmente escreveu, juntou o material todo, mas sempre pensando na situação para a qual eles escreviam. A Bíblia é inspirada por Deus e ao mesmo tempo inspiradora. É luz que ilumina os cristãos e que perpassa todos os povos. O que está na Bíblia cristã, principalmente aquilo que está nos Evangelhos, é reconhecido até por pessoas de outras religiões que deveria ser o normal, uma vivência religiosa. Devia ser a norma na vivência ética, na vivência moral de qualquer pessoa, de qualquer civilização. Quer dizer, a prioridade é a vivência do amor, da fraternidade, da doação de si, da tentação de compreender o outro, de dialogar com o outro. Nos nossos dias, entendemos a importância de estudar a palavra. Para uma boa leitura e interpretação da Bíblia, é necessário escolher uma tradução que seja fidedigna com os textos originais. É importante que as pessoas realmente tenham contato com a Bíblia e entendam o que é a Bíblia, mas que tenham uma tradução boa da Bíblia e, de preferência, com notas de rodapé que expliquem as coisas mais difíceis. Mais uma vez, chegamos ao final do nosso programa. Acesse as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhe o sorteio do brinde para aqueles que nos enviaram a mensagem "Eu creio em Deus Pai", pelo WhatsApp do programa Encontro Semanal. Assista na íntegra todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso Encontro Semanal. No próximo encontro você vai ver uma reportagem sobre o Mutirão Arquidiocesano de Comunicação e ainda acompanha o segundo episódio da série sobre a Palavra de Deus. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovo Josidite.
Coma ovos e ganhe força.